Vamos abrir a Escritura, então, em 1 Coríntios, capítulo 5. As crianças... Ok. Heron, com quem? Jader, quem mais? E Amanda. Ok. As crianças, então, têm um momento de receberem uma mensagem preparada na linguagem delas e poderiam seguir o Jader e a Amanda nesse instante. Para todos nós que ficamos, 1 Coríntios capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no Espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o teu nome por tua palavra, que foi aberta e que foi lida nesse momento. Nós necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos esse texto da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recentemente eu ouvi sobre um episódio na Inglaterra que aconteceu em 1998 e que foi um tanto quanto perturbador. Havia um homem de 49 anos chamado Michael Cope. Ele era um pedófilo convicto. Ele já havia confessado diante do tribunal que ele tinha uma grande inclinação e uma grande atração por crianças e que ele não conseguia resistir a esses impulsos íntimos do coração dele. Em 1995, ele havia sido preso por causa disso, ficou 18 meses na prisão. Em 1998, ele foi preso pela segunda vez, ficou um pouco menos do que isso na prisão. Em 1998, ele continuou frequentando uma igreja que ele frequentava regularmente, chamada Catedral de Sheffield. Quando ele foi à igreja, um determinado domingo, depois da sua segunda prisão, o pastor daquela igreja na Inglaterra se reuniu com ele e disse: a partir de hoje eu gostaria de pedir a você que não frequentasse mais as nossas programações, principalmente aquelas programações em que crianças participam. Nós gostaríamos de pedir que você não viesse mais a essas programações na igreja,
Se você necessitar de qualquer ajuda pastoral, estaremos dispostos a ir à tua casa, prestar qualquer assistência. Em programações de adultos, você será muito bem-vindo, mas nas programações, cultos, reuniões na igreja onde existem crianças, nós gostaríamos que você não participasse mais. Bastou essa palavra do pastor daquela igreja para que o jornal local, o The Times, lá em Inglaterra, publicasse uma reportagem. E o título da reportagem era mais ou menos o seguinte: a superstição religiosa em relação aos impuros é uma atitude medieval. A decisão de expulsar Michael Cope é ilógica, intolerante, não cristã. As portas de uma igreja deveriam estar sempre abertas para o pecador, nunca fechadas para ninguém que necessita do Evangelho e do Redentor. Jesus mesmo escolheu se relacionar com pecadores, indicando que Deus ama a todos. É o pecado que deve ser banido e não o pecador. O que dizer sobre situações como essas? É interessante você observar que nós vivemos em um contexto social onde a única coisa que é considerada pecado é a intolerância. Quando aquela igreja agiu para com a atitude daquele homem, um pedófilo, confesso, e que já havia sido preso em 2 ocasiões, pelo menos, quando a igreja resolveu tomar uma atitude mais séria com ele, o jornal, a mídia local começou então a criticar aquela igreja, dizendo que a atitude daquela igreja não era nem mesmo cristã. Intolerância, hoje, é o único pecado reconhecido na sociedade. De fato, nós vivemos em uma sociedade que tolera tudo, menos a intolerância. O grande problema é que intolerância sempre é definida como aquilo que eu não tolero. E aí fica numa situação um tanto quanto difícil. Até mesmo para os cristãos, é difícil muitas vezes saber até onde nós devemos aceitar, que ponto devemos traçar ou estabelecer limites. E talvez essa fosse uma das dificuldades que a igreja de Corinto estivesse lidando com elas, conforme nós vemos nesse capítulo que nós acabamos de ler. Nós já vimos que a igreja de Corinto era uma igreja que estava localizada em uma cidade, que era uma cidade muito permissiva, era uma cidade portuária, e uma cidade muito permissiva, onde havia uma promiscuidade sexual muito acentuada. De fato, o termo coríntio era um termo pejorativo naquele contexto. Se alguém queria referir-se a uma mulher como uma prostituta, logo eles chamavam aquela mulher de moça corintiana, ou moça da cidade de Corinto. Se alguém queria se referir a um pervertido sexual, eles se referiam àquele pervertido sexual como um homem corintiano, procedente da cidade de Corinto. A cidade era extremamente permissiva, e o Evangelho chegou naquela cidade quando o apóstolo Paulo visitou a cidade ao final da sua segunda viagem missionária. Agora, quando Paulo escreve essa carta, essa primeira carta para os coríntios, já tinha mais ou menos 5 anos que Paulo havia passado por aquela cidade. Ele ficou 1 ano e meio naquela cidade pregando o Evangelho, e depois de cerca de 5 anos distante daquela cidade, ele recebeu informações sobre a situação da igreja, a condição da igreja, e decidiu escrever essa carta para aquela igreja. O grande problema daquela igreja era o problema da falta de maturidade, ou a imaturidade, a presente imaturidade na vida daqueles irmãos. Por causa da falta de maturidade, eles viviam divididos em pequenos grupos, um dizendo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Por causa daquela imaturidade, no capítulo de número 3, nós vimos domingo passado, o apóstolo Paulo se dirige a eles como sendo crianças em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, existem entre vocês algumas coisas que deixam claro que vocês são imaturos, carnais, que vocês andam
segundo os homens. Existe inveja entre vocês, existem malícia entre vocês. Vocês não estão vivendo como pessoas maduras espiritualmente em Cristo. Por causa daquela imaturidade dos coríntios, no capítulo 4, o finalzinho, o último versículo, o apóstolo Paulo faz uma pergunta para eles da seguinte maneira: o que vocês preferem? Eu irei a vocês outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, o que uma criança muitas vezes precisa? Da vara. Ele está dizendo, vocês são tão imaturos que a vontade que eu tenho é de ir até vocês, tantas vezes, como um pai espiritual de vocês, e utilizar uma vara e corrigir vocês com a correção da vara naquele momento. E você pode olhar agora essa linguagem do apóstolo Paulo e pensar, que linguagem dura! Como que Paulo se acha a ponto de se dirigir aos coríntios e dizer para eles, eu vou me aproximar de vocês com varas, ou vocês querem que eu vá com amor e espírito de mansidão para com vocês? Para você entender que o apóstolo Paulo não estava sendo assim tão duro, é necessário que você compreenda o que acontecia naquela igreja, conforme está descrito no capítulo de número 5. O apóstolo Paulo fala que havia ali uma imoralidade. A palavra imoralidade, no original, a palavra porneia, significa prostituição. Todo tipo de desvio sexual que você puder imaginar. Se você, na sua mente, passar casais praticando swing, é mais ou menos isso que a palavra porneia significa. Pornografia também está incluso aí. Se você quiser colocar bestialidade, também inclua aí. Todo tipo de desvio sexual era abrangido nessa... agora vem um espanhol na cabeça. Era encompassado nessa palavra porneia. Né? Então, tudo aquilo estava abarcado, outra palavra em espanhol, nessa palavra porneia. Tudo para descrever aquele desvio que os coríntios estavam tendo. O fato é que o apóstolo Paulo diz, há uma prática imoral no meio da igreja, e sabe o que a liderança e os outros membros da igreja faziam? Eles se orgulhavam daquilo. Paulo diz assim, vocês nem chegam a se entristecer, versículo de número 2, andais ensoberbecidos, nem chegastes a lamentar para que tal mal fosse tirado. Vocês estão tolerando essas coisas. E o erro de vocês é justamente esse erro da tolerância que vocês estão tendo com algo que está errado na vida de vocês. Por causa disso, o apóstolo Paulo escreve nesse capítulo 5 e ele fala, ele coloca aqui 3 exortações que eu gostaria de meditar com você nesta manhã. Primeiro, uma exortação à disciplina ao invés do descaso. Segundo, uma exortação à celebração, ao invés da contaminação. Em terceiro lugar, uma exortação à compreensão, ao invés da confusão. Vamos observar o capítulo e ver como que essas coisas funcionam assim. Do versículo de número 1 até o versículo de número 2, ele descreve o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Do versículo de número 3 até o versículo de número 8, ele fala da atitude imediata, da ação imediata que aquela igreja deveria tomar em relação ao que estava acontecendo. E no versículo de número 9, ele faz um esclarecimento de algo que ele já havia tratado, já havia abordado com eles em uma carta anterior, que provavelmente ficou perdida. Então essa carta aos 1 Coríntios deveria ser 2 aos Coríntios, é aquela carta anterior que Paulo escreveu para eles, ficou perdida. Então, nessas 3 partes do texto, ele faz 3 exortações. Primeiro, é essa exortação à disciplina ao invés do descaso. É interessante, porque quando nós falamos sobre disciplina, e quando nós falamos sobre disciplina na igreja, esse é um dos assuntos mais polêmicos que você poderia colocar em uma mesa no meio cristão hoje em dia. Normalmente, quando você fala sobre a igreja disciplinar alguém porque essa pessoa não está vivendo de acordo com as verdades do Evangelho, logo se levanta alguém e diz mais ou menos o seguinte, como ousam fazer isso? Ou então, se disciplina essa pessoa porque está vivendo dessa maneira, por que não disciplinar todos?
Certamente, todos nós somos pecadores redimidos, todos nós caímos em pecado, pecamos, confessamos os nossos pecados e estamos buscando andar nos caminhos do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz, existem algumas coisas que acontecem que o melhor remédio, ainda que ele seja amargo, ainda que ele seja doloroso, o melhor remédio para a pessoa, para o corpo de Cristo e para o próprio Deus é a disciplina. Então ele faz uma exortação à disciplina. O que estava acontecendo naquela igreja que exigia que Paulo falasse sobre a disciplina? Versículo de número 1, ele fala de algo que era tão escandaloso, mas tão escandaloso, que nem mesmo os gentios concordavam. Os gentios nem gostavam de mencionar o que estava acontecendo. Havia um homem na igreja que se atrevia a possuir a mulher do seu próprio pai. Você pode pensar, talvez ele estivesse tendo relações com a sua madrasta. Pode ser, a mulher do pai poderia ser a madrasta. Dificilmente, porque senão o apóstolo Paulo teria dito alguém que está tendo relação com a sua mãe. Como ele não fala a sua mãe, provavelmente ele está se referindo à esposa do pai dele, que não era a mãe dele. Ou estivesse se referindo a alguém que o pai dele estivesse comprometido ali. Mas ele diz, existe alguém na igreja que está se atrevendo a possuir, a ter relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Interessante aqui, o apóstolo Paulo não fala nada sobre a mulher, se você observar aí. Provavelmente porque ela não era membro da igreja. O indivíduo deveria ser membro da igreja. Se a mulher fosse membro da igreja, Paulo teria certamente dito que o casal, os dois, o homem que estava tendo relação sexual com ela e a mulher que estava se submetendo a esse ponto, ambos deveriam ser, de fato, disciplinados. Mas ele fala apenas desse homem que se atrevia a possuir a mulher do seu próprio pai. E é engraçado porque isso era algo condenado na Escritura Sagrada. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Levítico, lá da época de Moisés, capítulo de número 18, versículo de número 8, o livro de Levítico é bem explícito sobre isso e qualquer judeu saberia dessas coisas. Levítico 18, versículo de número 8, diz mais ou menos assim, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. Ou seja, você não vai se chegar àquela que é a esposa do teu pai, a tua madrasta. Por quê? Porque essa é a nudez do teu pai. Somente ele tem direito de ver essa nudez. Somente ele tem o direito de ver a nudez dela. Você não possui esse direito. Isso é proibido para você. Você não deve fazer. Bom, o judeu pensava assim. Mas e o gentio? E os gregos? E os romanos ali? Existe um escrito do poeta Sêneca e depois Cícero, quando eles falam sobre a prática que nem deveria ser mencionada, ou seja, a prática de uma relação sexual com a madrasta ou com um padrasto. Era alguma coisa totalmente abominável. E Paulo diz, olha, o que eu ouço que existe dentro da igreja de vocês existe um homem que se atreveu a possuir a mulher do seu pai. A lei de Moisés condena, os próprios pagãos ao redor condenam, e vocês ainda continuam com isso. E ele diz, vocês nem chegam ao ponto de ficar entristecidos, nem chegasse a lamentar para que isso fosse retirado de entre vós. Paulo diz, na verdade, o que é necessário agora é uma ação. Não existe mais uma... Vamos discutir o assunto. Não existe mais um. O que você pensa sobre isso? O que nós pensamos sobre isso? Ele diz, tomem uma ação. E nesse tomar a ação, ele vai dizer o seguinte, versículo de número 2, que seja tirado de vosso meio quem tamanho traje praticou. Depois ele vai colocar no versículo de número 5, que seja entregue a Satanás para a destruição. Depois ele vai repetir a mesma ideia no versículo de número 13, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Ele está falando aqui daquilo que nós chamamos de excomunhão. Todas essas três sentenças, essas três frases que ele utiliza, elas são sinônimos.
tirai do vosso meio, ou entregai a Satanás, vá para o mundo onde Satanás tem o domínio dele ali, e Satanás não tem o domínio sobre a igreja, tire do vosso meio, envie para um ambiente onde Satanás tem o domínio e expulsai dentre vós o malfeitor. Você vai dizer, mas como o apóstolo Paulo foi duro nesse momento? Como que há algumas situações na igreja que o remédio mais amargo precisa ser tomado? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Paulo não foi o primeiro a falar sobre disciplina na igreja. Jesus foi. Mateus capítulo 18. Quem fala sobre disciplina na igreja, chegando ao ponto, muitas vezes, da excomunhão, é o próprio Jesus Cristo. Paulo só está seguindo aquilo que o Mestre deixou. Paulo não está dizendo que todo pecado deveria ser tratado dessa maneira. Mas ele vai mencionar quais pecados deveriam ser tratados. Primeiro, pecado onde o indivíduo não se arrepende dele. Se você observar, esse homem que possuía a própria mulher do seu pai, ele não se mostra arrependido. Na verdade, ninguém da igreja está arrependido. Eles estão orgulhosos que existe tamanha liberdade entre esses crentes. E Paulo diz, está errado. Quando você lida com alguém que cometeu um pecado, e você aborda essa pessoa, você conversa com essa pessoa, mas ela não se vê arrependida do seu pecado, talvez o remédio mais amargo deva ser tomado, a disciplina eclesiástica. Uma outra coisa que é interessante, quando o pecado ele é persistente, ele continua. Aquele homem teve uma relação com a sua madrasta e aparentemente ele continua fazendo. Diz assim, haver entre vós quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Não é que, olha, tiveram uma queda, um deslize moral. Não. Não foi uma questão acidental. Aliás, pecados sexuais nunca são acidentais, não é? Imagine, o homem acorda na manhã do outro dia, olha para o lado e vira para a mulher e diz, quem é você? Como que eu estou aqui? Você não é minha esposa. Isso não foi acidental. Provavelmente teve todo um processo aí. E nem a mulher vira para o homem e diz, não sabia que era assim. Nossa, foi apenas um deslize. Não é bem assim. Pecado persistente. Em terceiro lugar, pecados que são escandalosos. Paulo diz assim, até os gentios não praticam isso. Ou seja, o que está acontecendo entre vocês é escandaloso até para os pagãos. E para vocês não pensarem que Paulo está falando apenas do pecado sexual, ele coloca a lista maior no versículo de número 11. Ele diz, agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, continue sendo avarento, impuro, primeiro, avarento, em segundo lugar, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, não se associe com essas pessoas. Paulo está falando daquele pecado que ele é persistente, o indivíduo não se arrependeu dele, e ele está falando daquele pecado que ele se tornou escandaloso. Nem mesmo lá fora as pessoas concordam com isso. Nem mesmo os pagãos concordam que dentro da igreja existam pessoas que continuem praticando a imoralidade. Nem mesmo lá fora existem pessoas que concordam que o crente, o discípulo de Cristo, seja avarento, beberrão e assim por diante. Você provavelmente já deve ter tido aqueles momentos em que uma pessoa que é membro de uma igreja, quando as pessoas descobrem a vida dupla que ela está tendo, as próprias pessoas do mundo dizem, mas você não é crente? Como que você faz isso? O próprio mundo repreende a igreja, tantas vezes. E Paulo diz, nesse caso, o remédio mais amargo deve ser tomado, e é o remédio da disciplina. Por que a disciplina é necessária? Versículo de número 1, Paulo diz, por causa do testemunho da igreja.
Quando as pessoas permitem que a igreja viva do mesmo jeito que a sociedade lá fora, Paulo diz assim: existe entre vós imoralidade que nem mesmo entre os gentios, ou seja, o compromisso, o testemunho da igreja fica comprometido. Como que essa igreja prega o evangelho se os membros dessa igreja vivem como as pessoas lá de fora? Como que essa igreja fala da libertação em Cristo Jesus se os membros dessa igreja continuam sendo escravizados a bebidas, a cigarro, a baladas, a imoralidade, a jogatinas? Como que essa igreja prega o evangelho, que fala de Cristo que nos libertou dessas coisas, e os membros continuam praticando isso? Como que essa igreja prega um evangelho que fala da nossa fidelidade a Deus, se os membros dessa igreja são membros infiéis? O compromisso, o testemunho da igreja na sociedade fica comprometido. Então Paulo diz, a disciplina é necessária. Em segundo lugar, ele diz, a disciplina é necessária para o bem do próprio indivíduo. Versículo de número 3, ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente, mas presente em espírito, eu já sentenciei que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregue a Satanás para a destruição da carne. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, eu estou almejando o benefício da pessoa. Eu quero dizer o seguinte, se essa pessoa quer viver de acordo com os padrões do mundo, que sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ela seja entregue a Satanás, e Satanás terá o poder para destruir o corpo físico dela, embora Satanás não tenha poder para destruir a alma dessa pessoa. É mais ou menos aquilo que acontece no livro de Jó, quando Deus permite a Satanás que Satanás atue na vida de Jó. Jó perde todos os seus bens, todos os seus pertences, e ele perde a sua saúde, mas ele não perde a sua fé, e ele não perde a sua salvação. Paulo está dizendo, o objetivo é que, de repente, essa pessoa expulsa da igreja, ela sinta de tal maneira a seriedade do pecado, a tristeza por estar fora da comunhão dos santos, o desespero por ver que o mundo jaz no maligno, que chega um determinado momento que ela se arrepende e ela ainda se volte a Deus. Ele está dizendo, eu disciplino e recomendo que vocês disciplinem para o bem do próprio indivíduo. Porque se esse indivíduo não receber penalidade alguma, ele continuará no pecado. E ele não mais voltará. Sabe quando você tem um filho ou uma filha que já amadureceu e conversa com você das vezes que você a disciplinou? Quando é criança, parece que quando você disciplina, você é a pessoa mais injusta da face da terra. Mas depois o tempo passa. Aquela pessoa se torna madura. E ela chega para você e até mesmo brinca dizendo o seguinte, eu poderia nem saber por que eu estava, você poderia nem saber por que estava me batendo, mas eu certamente sabia por que eu estava apanhando. Seria mais ou menos assim. Eu valorizo, se você não tivesse colocado limites, se você tivesse deixado que eu fosse o meu caminho, eu não sei se eu voltaria. Eu não sei se teria volta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para o bem do indivíduo. E depois Paulo diz, para que esse indivíduo não contamine outros, versículo de número 6, não é boa jactância, a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Nós não falamos que uma batata podre, ela compromete todo o saco de batatas? Da mesma maneira que uma infecção no corpo, se ela não for tratada, ela pode se tornar generalizada. E Paulo está dizendo, a presença do pecado na vida da igreja pode contaminar todos os outros. Então, o remédio amargo da disciplina. Um chamado à disciplina. Uma exortação à disciplina, ao invés do descaso. Como que deveria ser realizada aquela disciplina? Paulo fala sobre 3 autoridades que deveriam estar envolvidas. Primeiro, que ela seja feita sob a autoridade de Jesus. Olha o versículo de número 3 e 4. Eu, ainda que ausente em pessoa, presente no Espírito, digo que em nome do Senhor Jesus, seja reunido vós e o meu espírito, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. É Jesus quem é o autor da igreja. Foi Jesus Cristo que na Escritura Sagrada fala daqueles pecados que são escandalosos, daqueles pecados que devem ser tratados publicamente, daqueles pecados que não houve arrependimento, daqueles pecados em que Jesus estabelece o padrão. Então ela deve ser realizada sob a autoridade
do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele diz, ela deve ser realizada sob a autoridade cooperativa, como corpo da igreja, seja reunidos vós e o meu espírito. Paulo está dizendo, não é apenas um líder que vai disciplinar alguém, mas toda a comunidade agora olha e diz, realmente, pessoal, isso aqui nós não podemos aceitar. É demais. Está muito. Não dá para você aceitar. A pessoa extrapolou os limites do bom senso. A pessoa extrapolou os limites do testemunho cristão. Não está mais na esfera familiar, não está mais na esfera individual, foi para a esfera cooperativa, não dá mais para aceitar. Paulo diz, a igreja precisa agir nesse aspecto. Em terceiro lugar, a autoridade do próprio Jesus Cristo sobre Satanás. Ele diz, então, por causa disso, em nome de Jesus Cristo, que esse indivíduo seja entregue, com o poder de Jesus, que esse indivíduo seja entregue a Satanás. O que eu acho interessante aqui nesse aspecto, e várias pessoas não entendem, é que ser entregue a Satanás nunca é para que Satanás tenha domínio sobre aquela pessoa. Ele coloca aqui, com o poder de Jesus, o poder que o próprio Jesus tem sobre Satanás, para que Satanás não faça além daquilo que é o propósito de Jesus Cristo na vida daquela pessoa. Tanto que Paulo limita e diz, para que o corpo dele seja destruído. Se ele perder o corpo, não tem problema, desde que ele não perca a sua alma, desde que ele não perca a sua salvação. Mas esse é um remédio duro da disciplina. Depois que ele fala sobre essa exortação à disciplina, ele fala sobre a exortação à celebração, ao invés da contaminação. E aqui está no versículo de número 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele usa essa expressão do fermento no contexto em que ele vai falar sobre o cordeiro pascal que foi imolado. E aí ele diz no versículo de número 8, então celebremos a festa. Ele está falando, talvez no contexto de Páscoa, ele está dizendo, se vocês se lembram como que o judeu fazia na casa dele, na casa do judeu, quando a Páscoa seria celebrada, não poderia encontrar nenhum indício de fermento. Então o judeu começaria a escrutinar, começaria a procurar gavetas, camas, cozinha, tudo para tirar todo o resquício de fermento que poderia existir. E ele tiraria tudo dali para que ele pudesse celebrar a Páscoa. Por quê? Porque um pouquinho de fermento apenas que você coloca em uma massa, ela contamina a massa toda. E agora Paulo está colocando da mesma maneira, comparando esse fermento ao próprio pecado. Um pouco de pecado no corpo contamina o corpo. Vocês deveriam celebrar a Páscoa, celebrar os resultados do fato de Cristo ter morrido por vocês, ao invés de vocês se contaminarem com o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está colocando. Ele está colocando, o pecado ele é infeccioso, assim como o fermento contamina, o pecado também contamina, o pecado também vai infeccionar o corpo. E por causa disso, vocês deveriam retirar tudo isso e vocês deveriam celebrar o fato de que Cristo, o Cordeiro Pascal, já morreu para libertar vocês. Bom, nesse ponto, seria interessante nós lembrarmos do que acontece na Páscoa, do que aconteceu na primeira Páscoa. Lá no livro de Êxodo, quando a primeira Páscoa aconteceu, o povo de Israel estava sobre a escravidão lá no Egito. E Deus disse que naquela noite, a última praga, o anjo da morte haveria de passar sobre todas as casas ali no Egito, mas o cordeiro pascal seria imolado e o sangue desse cordeiro seria colocado no portal de cada casa, nos umbrais da casa, e quando o anjo da morte visse aquele sangue, as pessoas não morreriam. Então aquela Páscoa marcava duas coisas. Primeiro, libertação. Eles estariam libertos da escravidão. Segundo, a Páscoa marcaria vida. Enquanto o anjo da morte passar sobre vocês, vocês não morrerão, vocês terão vida. E agora ele diz, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Ele já morreu. E por que Jesus morreu? Primeiro, por causa do seu pecado. Foi o seu pecado que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário. Segundo, Jesus morreu para te libertar do pecado. Gálatas 1, versículo de número 4. Para nos desarraigar desse mundo pecaminoso. Jesus morreu para nos libertar. Não para que você continuasse escravo do seu pecado.
mas para que você fosse liberto do poder do pecado, e o pecado não reinasse mais sobre a sua vida. Terceiro, Jesus Cristo morreu para que você fosse apresentado puro, santo, diante do Senhor Deus. Então, celebre essas coisas. Ao invés de você se deixar contaminar por algum fermento do mal, algum fermento do pecado, celebre a alegria do que você tem em Cristo Jesus, porque Ele já morreu. Como que você poderia celebrar o fato de Jesus já ter morrido por mim e por você? Considere a angústia de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu me lembro quando foi lançado aquele filme, A Paixão de Cristo. Eu pastoreava essa mesma igreja e uma pessoa frequentava aqui, não está mais conosco, ele se mudou para uma outra cidade. E ele foi convertido aqui na igreja. Durante a escola dominical, depois dele ter assistido o filme, naquele final de semana, ele se aproximou, conversando comigo, antes de começar a classe de escola dominical. Ele disse: olha, eu vi o filme. Mas pastor, foi horrível, foi terrível. O senhor acredita que Jesus de fato sofreu daquela maneira, como é colocado no filme? Diz: claro que não. Diz: ainda bem. Eu disse: ele sofreu muito mais do que aquilo. Ele disse: como assim? Ele diz: no filme relata apenas o sofrimento dele na cruz. Ele sofreu desde o seu nascimento. A angústia, o sofrimento de ter sido traído. A angústia do Senhor Jesus Cristo é algo que eu e você não conseguimos imaginar. Aquele que nunca teve pecado e de repente sentir a ira de Deus descendo sobre ele como se ele fosse o pior dos pecadores. Aquilo deve ter sido excruciante. Ele sofreu a angústia do inferno naquele exato momento, para que eu e você fôssemos livres do inferno. Considere o que Cristo sofreu, a angústia de Jesus na cruz, para você perceber que Ele sofreu daquela maneira para que você fosse liberto do seu pecado, daquele pecado que te domina, do pecado da maledicência, que tantas vezes te domina, do pecado da bebedice, quando você procura alguma substância química para te aliviar. Eu preciso de um alívio, eu preciso tomar alguma coisa. Preciso de alguma coisa para me alegrar. Para me alegrar, nas minhas fotos de Facebook e Twitter agora tem que ser eu sempre me alegrando ao redor de uma garrafa de alguma coisa, que não é água. Né? Ou do pecado da pornografia, do pecado da imoralidade. Considere o que Cristo morreu. Celebre a morte de Cristo, na prática, na sua vida. Considere a bênção que a morte de Cristo trouxe para você. Que 2 horas de prazer pecaminoso não justificam uma eternidade no inferno. Uma vida, 80 anos de prazer pecaminoso, se você viver a vida no pecado, 80 anos que você vive comprometido com o pecado, não justifica a sua eternidade no inferno. Mas uma vida vivida em comunhão com aquele que te libertou do poder do pecado, ela pode ser desfrutada na eternidade com Deus. Primeiro, Paulo faz uma exortação para a disciplina ao invés do descaso. Segundo, a exortação à celebração ao invés da contaminação. Por último, uma exortação à compreensão ao invés da confusão. Quando Paulo falou que eles não deveriam se associar com impuros, vem logo aquela pergunta: então quer dizer que nós temos que sair da sociedade, nós não podemos nos relacionar com ninguém, porque eu compro alguma coisa, eu estou me relacionando com uma pessoa impura. Eu ligo a televisão na minha casa, tem alguma coisa impura. Eu escuto uma música, eu vou à faculdade, eu vou à escola. O que você quer dizer com isso? E Paulo explica no versículo de número 9: já em carta eu vos escrevi que não vos associassem a impuros. Eu me refiro não aos impuros desse mundo, eu me refiro àqueles que se dizendo irmãos são impuros, são avarentos, são idólatras, são maldizentes, são beberrões, são roubadores. Com esses, nem ao menos comais.
São esses que eu digo que você não deve se associar. Ele diz, nós temos que julgar e disciplinar os de dentro da casa, os da igreja. Os de fora, Deus julga. Deus vai julgar os do mundo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Primeiro, ele está dizendo, não se associe com alguém que professa uma fé, mas ele não pratica. Ele professa que ele ama a Deus, mas no dia a dia ele não demonstra que ele ama a Deus. Ele professa que ele ama a igreja, mas ele não se preocupa com o testemunho da igreja e ele escandaliza a igreja aí fora. Ele professa que de fato ele quer viver para a glória de Deus, mas ele vive para a sua própria glória, para o seu bel prazer. E ele não se importa nem com Deus e nem com a glória do Senhor. Paulo diz, não se associe com essa pessoa. E depois ele diz, não é apenas com relação ao pecado sexual, ele dá outra lista de pecados. Ele diz, tem pessoas que são maldizentes, eles abrem a boca para falar da vida de outras pessoas. Não se associe com elas. Você está quebrando o 9º mandamento. Não faça isso. São pessoas que são idólatras. Elas estão sempre adorando a elas mesmas, ou alguém, ou alguma outra coisa. Não se associe com eles. Eu não estou falando das pessoas do mundo, o apóstolo Paulo está dizendo. Estou falando de pessoas de dentro da própria igreja. A ação da disciplina é na esfera da igreja. Na esfera lá fora, Deus julga. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se alguém está na igreja e quer viver como as pessoas lá de fora, expulsai dentre vós o malfeitor. Qual que é a lição que eu e você deveríamos tirar desse capítulo 5? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez a lição poderia ser resumida da seguinte maneira. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo exige que o crente viva ou se esforce para viver em pureza. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu para nos libertar dos pecados. E ele morreu para nos apresentar puros, santos, na presença de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus exige que o crente viva em pureza ou se esforce para viver em pureza. Para que você vença a imoralidade ou a impureza na sua vida, Paulo dá algumas dicas nesse texto. Ele dá pelo menos 3 dicas que ajudam a mim e a você a batalharmos essa batalha contra a carne, essa batalha contra a impureza, batalha contra os nossos desejos carnais. Primeiro, versículo de número 7, ele diz assim, considere a sua identidade em Cristo. E aqui eu vou assustar vocês, porque veja o que ele diz no versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Como sois? De fato. Engraçado. Ele está falando para essa igreja, existe imoralidade entre vocês, mas eu quero que vocês saibam que vocês são nova massa. Vocês são novas criaturas. Vocês são novas pessoas em Cristo Jesus. Vocês receberam uma nova identidade em Jesus Cristo. Considere qual que é a sua identidade em Cristo Jesus. Você não precisa da caipirinha para se alegrar. Porque você poderia estar embriagado no Espírito e se alegrar nele. Você não precisa da baladinha para se sentir aceitado na turma. Porque Deus já te recebeu na família dele. Você não precisa falar mal dos outros para que você pareça uma pessoa melhor, mais aceitável. Porque Deus já te recebe em Cristo Jesus. Considere a sua identidade em Cristo Jesus. Olhe para a sua vida sob a ótica de Deus. Olhe para você como Deus te vê. E não como as pessoas te veem, ou como você se vê. O nosso problema muitas vezes é isso, não é? É que nós recebemos uma nova identidade, mas nós não vivemos essa nova identidade. Nós queremos viver a antiga identidade. Somos mais ou menos como aquilo que foi colocado na pastoral essa semana. Somos mais ou menos como aqueles escravos que foram libertos. Receberam a lei que os libertou, mas eles não sabem viver como livres. Isso gera uma insegurança para eles. Eles não estão acostumados.
Então eles estão sempre querendo viver como os escravos. Paulo diz, não faça isso. Considere a sua nova identidade em Cristo. Tem um texto em Provérbios 23, versículo 7, que diz, como imagina em sua alma, assim ele o é. Comece a ver como você é visto em Cristo Jesus. Segundo lugar, Paulo diz, celebre com sinceridade e com verdade, no versículo de número 8. Tem muito mais coisas para você se alegrar na vida cristã, celebrar na vida cristã, do que você imagina. Existem muito mais bênçãos na vida cristã do que você imagina que você encontraria. Então celebre com sinceridade e com verdade. Celebre a Páscoa. Para o cristão, a vida toda é uma eterna Páscoa. O Cordeiro Jesus foi imolado. É uma verdadeira festa. Você tem inúmeras bênçãos. Celebre essas bênçãos então. Em último lugar, Paulo diz, aprenda a estabelecer limites na sua vida. Versículo de número 11. Agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Aprenda a colocar limites na sua vida. Aprenda que você não vai poder, de fato, se associar, se sociabilizar com qualquer pessoa. Não, Paulo diz, tem algumas pessoas que você não deveria nem mesmo comer com elas. Você não deveria sentar à mesa com elas. Tome algumas resoluções na sua vida. Estabeleça limites na sua vida. Provavelmente você já ouviu falar de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado a mente americana mais brilhante que já existiu. Quando eu ouço essa frase, me dá vontade de rir. Por algumas razões. Primeiro, Jonathan Edwards não era americano. Não existia naquela época os Estados Unidos da América. Tudo era colônia britânica. Então, na verdade, a mente americana mais brilhante não era americana. Era britânico. Ele era colônia da Inglaterra naquela ocasião. Mas, a segunda razão pela qual me dá vontade de rir quando eu ouço essa frase é porque todas as pessoas falam de Jonathan Edwards como essa mente brilhante, excelente teólogo, excelente filósofo, matemático, biólogo, um gênio. E as pessoas gostariam de ser como Jonathan Edwards. Mas elas se esquecem de que Jonathan Edwards, quando tinha 17 anos de idade, praticamente um adolescente, ele escreveu 70 decisões que colocariam limites na vida dele. E ele obedeceu aquelas 70 decisões o resto da sua vida. E ele dizia, a partir de hoje eu decido viver tão somente para a glória de Deus e não fazer nada na minha vida que não seja para a glória de Deus. E aí continua, 70. Aprenda a estabelecer limites na sua vida. Paulo diz, expulsai dentre vós o malfeitor, aquele que está fazendo mal tamanho. Por quê? Porque esse evangelho que me salvou, esse evangelho de Cristo Jesus, essas boas novas, exigem que eu viva novidade de vida. E não que eu viva com a vida antiga, com a vida de alguém lá do mundo, com a vida de alguém que não tem esperança, não tem Deus no mundo e não tem compromisso com o Senhor. Vamos cantar